Bom, pessoal, dando sequência então aqui, olha só, lá na minha main activity, eu não tenho nada, eu vou colocar aqui um botão, eu vou tirar esse Hello World aqui, e por enquanto, eu vou botar aqui um botão, depois a gente vai mudar esse botão, então é só por enquanto, só para ele cadastrar o cliente, então btn cliente, tá? E aí lá no main activity, vou até copiar o código aqui de cadastro activity. Ok? Depois então que ele criar o banco, aqui vai ser o btn cliente. Eu vou criar o onClickListener também. Perfeito. O que eu vou fazer aqui? Aqui eu vou dar um Start Activity, New Intent. E aí eu vou chamar a Cadastro Activity. Ok? Pessoal, quando eu pulo uma explicação, como por exemplo aqui criando o intent, é porque a gente já trabalhou isso em outro curso anterior, e para não ficar chato, eu não tenho por que explorar novamente, tá? Então olha só, pessoal, eu vou executar, ele vai carregar, aí a gente vai clicar em cadastrar cliente, vai abrir a activity de cadastro, e a gente vai tentar cadastrar o cliente usando essa ideia aqui, perfeito? Ok, carregou, cliquei em cadastrar, eu vou colocar aqui um nome. Na verdade, aqui eu coloquei no text. Depois a gente altera. Não era no text que era para colocar, porque aí ele setou um texto mesmo. Eu vou clicar em cadastrar. Tá? Bom, ele não deu nenhum erro, então ele provavelmente cadastrou. Como é que eu sei? Eu vou lá no Prot Command, está aberto aí no meu SQLite, e eu vou digitar select asterisco from clientes. Ponto e vírgula, vou dar um Enter. Olha só que bacana, ID 1, Rafael, rafael@rlsystem.com.br. Para aparecer as colunas, eu vou digitar aqui ó, .header on, na verdade, .header on e .mode columns. Tá? Digita aí .header on, .mode columns. Aí depois você digita o select. Select asterisco from clientes ponto e vírgula. Olha só, agora ele vai aparecer ID, nome e e-mail. Uma dica bem bacana aí. Tá, pessoal? E aqui eu vi que ele cadastrou. Aí eu vou alterar aqui, ó, eu vou cadastrar outro cara. Ok, vou fazer um select novamente. Pronto, está aí. Cadastrou o nome XX. Bom, pessoal, vocês viram o tempo que a gente levou para trabalhar com banco de dados no Android? É muito simples. E a gente perdeu um certo tempo aqui. Só que isso aqui a gente pode eliminar. Como que eu faço para eliminar isso? Primeiro, eu vou comentar esse código aqui. Certo? Vou comentar esse código aqui. E a única coisa que eu vou querer é o SQLite Database. Então, depois que ele entrou num clique e pegou o txt nome e o txt e-mail, eu vou abrir o meu banco de dados, evidentemente, e vou instanciar uma classe chamada ContentValues. ContentValues recebe new ContentValues. E olha só o que eu vou fazer, pessoal. Eu vou chamar essa classe, esse objeto que eu instanciei aqui, CTV, e aí eu tenho o método put. No método put eu vou colocar o seguinte, eu quero colocar na coluna nome, olha só, entre aspas, na coluna nome, o que foi digitado em txtnome.getText.toString. Olha só que bacana. Eu quero colocar na coluna e-mail o que o usuário digitou em txtemail.getText.toString. Aí, pessoal, depois disso, basta eu chamar o db.getText.
insert. Chamando o db.insert, eu vou dizer qual é a tabela que eu quero inserir. Clientes. Tem alguma coluna que é nu? Tem, ID. Eu posso estar especificando aqui ID. O que mais? Onde está os valores? Em CTV, que é o meu Content Values. Ok? Beleza, só isso. Olha a diferença. Com isso aqui, você percebe que o código está muito mais amigável, certo? db.insert clientes. Aqui eu coloquei ID nu, porque na verdade eu não vou especificar, eu não estou adicionando valor, né? Então lá no banco ele vai colocar outro incremento. E aqui você poderia colocar outros campos separados por vírgula. Ah, tem um campo que eu não vou inserir agora, por exemplo, o CEP, só depois que eu editar o cliente. Então eu vou colocar o CEP aqui, tá? E aí eu chamo o método insert, pessoal, e com o método insert, ele automaticamente vai inserir esse registro nessa tabela. Eu vou executar. Vamos fechar aqui o aplicativo. Aí eu vou então cadastrar, colocar aqui qualquer coisa, cadastrar, vou listar. Ele não está deixando eu sair fora aqui, ele deu um bug. Ok, eu reiniciei ele aqui e aí ele cadastrou XX nome. Pessoal, de forma bastante simples, eu tive a possibilidade de fazer dessa forma aqui o meu cadastro. Pessoal, uma dica, e é muito importante, sempre quando a gente for criar uma tabela, o ideal é que nosso campo ID seja underline ID. Tá? Isso é um padrão, até quando for trabalhar com algumas classes do Android, para me ter a possibilidade de usar essas classes, ele vai procurar pelo campo underline ID. Então, por exemplo, quando eu for trabalhar com cursor adapter, né, quando eu for, no caso, exibir dados no list view e usar um cursor adapter, ele vai procurar pelo underline ID. Então é importante sempre, quando criar uma tabela, usar underline ID no nome. Tá? A sua chave primária precisa se chamar underline ID. Siga esse padrão. Cria a tabela clientes, underline ID, produtos, underline ID, e assim por diante. Certo? Então o que eu vou fazer aqui já, aproveitando esse gancho, a gente vai... eu vou dar aqui um ponto exit, aqui ls agora, ponto exit é para sair do banco, tá? Então eu abri o banco CRUDDB através do SQLite 3 espaço CRUDDB, para sair dele ponto exit. Por que eu vou fazer isso? Porque eu vou executar o comando rm, que a gente usa no Linux para deletar alguma coisa, rm crud.db. Aí ele deletou o banco, ó. ls, o banco não está mais lá. Tá esse CRUD aqui também. Perfeito, agora está vazio. Ó. Digitei ls, nada apareceu. Com isso, eu vou executar novamente o aplicativo. Tá? Vou cadastrar e aí ele já vai criar nesse padrão underline ID. Então é muito importante essa dica para a gente não ter problemas no futuro. Certo, pessoal? Então vejam que é muito simples trabalhar com SQLite no Android. Aqui a gente fez um exemplo de inserir e a gente vai dar sequência para fazer os demais. Tá? Então aqui cadastrar. Vou cadastrar o que já tem mesmo, ó, nome e e-mail, perfeito. E aqui aquele erro, eu não vou setar o text. Vejam que quando eu adiciono aqui um play text, ele tem uma propriedade, por exemplo aqui, ó, person name. Vejam que ele seta aqui, ó, a propriedade. No caso aqui ele colocou o text, vou remover aqui. E aqui, ó, em vez de eu colocar text nesse edit text aqui, ó, vamos colocar hint. E aqui também no e-mail, ele vai aparecer igual, mas, vamos dizer assim, no fundo, e quando eu digitar ele vai esconder
aqueles valores ali, certo? Mais uma dica também bem interessante. Então, beleza, pessoal. É isso. Dessa forma aqui eu consigo cadastrar uma informação dentro do banco de dados. Perfeito? Só para a gente finalizar então aqui, cadastrar. Ali nome eu vou digitar, ele já vai sair daquele valor. Bom, uma coisa importante aqui, pessoal, antes de eu finalizar, observe que quando eu utilizo o db.insert, esse método aqui, ele retorna um long. O que ele diz aqui? Que esse método insere um registro no banco, certo? E o retorno dele, the how ID of the new inserted how, ou seja, esse método db.insert retorna o ID do registro. Então, se eu cadastrei o cliente lá X e ele é o primeiro, ele vai retornar o ID 1. Se der erro na inserção, ele vai retornar -1. O que a gente pode fazer com isso? Por exemplo, se db.insert for maior do que 0, é porque ele conseguiu cadastrar. Se ele conseguiu cadastrar, eu vou exibir uma mensagem na tela. Cadastro realizado com sucesso. A gente já trabalhou com Toast em outras oportunidades. Então vai mostrar a mensagem na tela e depois eu vou dar um finish na activity. Certo? E aí fica bem mais interessante. Com isso, quando eu abrir a tela de cadastro, a gente vai cadastrar o registro. Ele vai, se esse cara retornar maior do que 0, ele vai mostrar uma mensagem e fechar a tela. Olha só, vamos colocar qualquer coisa aqui. Cadastrar. Olha só, cadastro realizado com sucesso. E fechou a tela e voltou para a tela inicial. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima videoaula.